levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Filho do homem, me libertou verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre, somos livres, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, somos livres. E aí você já vai abrindo no livro de Êxodo 12. No Getsemane foi que meu Senhor orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos das mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiram seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos das mãos, seu corpo a sofrer naquele momento de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você. Você olha para seu irmão e diz: foi por você. 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 Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi por você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Livro de Êxodo, aleluia. Quem achou dá um brado de glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que puder se colocar de pé, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Êxodo, no hebraico Shemot, aleluia, versículo 3. Obrigado, Júnior, Diácono Júnior, aleluia.
nos fala assim no versículo 3 do capítulo 2 do livro de Êxodo. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis, aleluia, a conta para o cordeiro. Podeis sentar, meus irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Estava perto da saída dos israelitas, aleluia, da servidão no Egito. E aquela seria a primeira Páscoa, aleluia, a ser comemorada de uma forma ao qual os egípcios não esqueceriam, os israelitas não esqueceriam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando se coloca, aleluia, acerca do cordeiro, aleluia, nós que estamos aqui meditando no livro de Êxodo, aleluia, somos reportados ao livro de João que fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pergunta ao teu irmão nesta noite: o que você tem sacrificado ao Senhor? Aleluia, é sem mácula. O que você tem sacrificado é o teu melhor. O que você tem sacrificado ao Senhor? Como você tem sacrificado ao Senhor? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque além do cordeiro, além da cruz, ainda há o sangue. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que você ofereceu ao Senhor tem que ser o teu melhor. O que você dá ao Senhor tem que ser o teu melhor. Seja no louvor, na adoração, que seja o teu melhor. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui todos os meses celebrando, aleluia, a Santa Ceia, aleluia, um cerimonial anabifáce em memória do Senhor, até que Ele venha. Louvado seja o nome. Mas será que compreendemos, aleluia, na profundidade o que nos foi dado, o que foi colocado, aleluia, diante de mim, de você, a necessidade, aleluia, de mim e de você, de alguém se colocar no nosso lugar. Aleluia, louvado seja o nome. Naquele momento, a última praga estava para ser, aleluia, manifesta pelo Senhor sobre os egípcios, pelo que eles fizeram, pelo tempo em que eles humilharam o povo de Deus, mataram os recém-nascidos do sexo masculino. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor manda que cada família pegasse o cordeiro, o imolasse, que fosse consumido, mas o sangue seria aspergido à entrada das portas, nos sombrais da porta e na fé. Este era o sinal de Deus, pois quando o anjo do Senhor adentrasse nos termos do Egito, aleluia, ele estaria ceifando o primogênito, aleluia, seja dos homens, dos servos, dos animais. Ele estaria
naquele momento, ceifando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nos termos de Israel, aleluia, ao qual aquele cordeiro que foi repartido para cada família, e o sangue foi espargido, aleluia, na entrada das portas dos vergais. Quando deu a meia-noite, ouviu-se grande clamor no meio do Egito, choro, grito, desespero. Mas quando se olhou para os termos dos israelitas, estava em paz. Pois quando o anjo se deparava com a marca de sangue na entrada da porta, ele passava por cima. E ia na seguinte, onde havia a marca de sangue, ele passava por cima. Por cima, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ei, a marca do sangue, aleluia, tem que estar nas nossas vidas, pois, aleluia, um cordeiro foi sacrificado por minha vida, pela sua vida, pela vida dos nossos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um sacrifício foi feito por libertação. Um sacrifício foi feito por libertação. Um povo estava sendo liberto pelo sangue de um cordeiro imaculado. Um cordeiro imaculado foi sacrificado, aleluia, em prol do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mas se o sangue, aleluia, do cordeiro, Ramachai Berachia, está sobre a minha vida, sobre a tua vida, aleluia, porque sobrevêm certas dificuldades sobre a nossa vida. Se um sacrifício foi feito por mim, por você, por que tantas dificuldades? Aleluia, louvado seja o nome. O cordeiro foi sacrificado. E quando nós adentramos mais um povo foi liberto. Aleluia, pelo sangue do cordeiro. João descreveu que o cordeiro, aleluia, ele apresentou e diz o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Era necessário um sacrifício, aleluia, era necessário um sacrifício, porque nenhum dos sacrifícios que foram apresentados, aleluia, no decorrer dos tempos, até chegar em Yeshua, aleluia, cumpria o que a lei, aleluia, do Senhor requeria. Sacrifício perfeito. Sacrifício de cruz. Alguns dizem não é necessário, mas sacrificar sim, é verdade. Não é mais necessário sacrificarmos, imolarmos um cordeiro e apresentarmos o Senhor. Mas Cristo fala para mim e para você nesta noite. Aleluia, meu irmão e minha irmã. Aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Siga. No decorrer da nossa jornada temos visto irmãos, aleluia, abandonando a cruz, deixando a cruz de lado. Quando você me pergunta, pastor, o que significa a cruz para o Senhor, eu já disse certa vez e repito para você, ela significa nada, ao mesmo tempo que significa tudo. Nada, porque aquele que estava morto não se encontra mais na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, não se encontra mais na cruz, aleluia. Mas também, se não houvesse o sacrifício,
Isaías, aleluia, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia, louvado seja o Deus. Então eu entendo que quando eu vou, aleluia, adentrar a presença do Senhor, eu estou oferecendo um sacrifício de adoração, de louvor ao meu Senhor, reconhecendo que Ele, aleluia, se pôs no meu lugar. Era para eu estar naquela cruz, mas eu não suportaria, eu não cumpriria, aleluia, o que a lei exigia. Um cordeiro sem mácula, sem defeito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu não olho mais para a cruz, mas a mensagem da cruz ecoa, aleluia, aqui dentro. Ela continua ecoando, aleluia, para uns, como diz Paulo, é loucura para os gregos e para os judeus, aleluia, mas para mim, para você, é poder de Deus. Glória a Deus. É poder de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Será que esse simbolismo, aleluia, da ceia que se encontra aqui, o pão, o cálice, não representa nada para mim, para você, para as nossas vidas? Aleluia. Será que nós não dedicamos um tempo, aleluia, para buscarmos a face do Senhor, para descermos, aleluia, a presença de Deus, a olaria do Senhor, para entregarmos o nosso melhor diante dele? Aleluia. Eu sempre digo que eu procuro separar, aleluia, o que é de Deus, o que é da minha casa, o que é do meu trabalho, o que é do meu relacionamento, dos meus filhos. Uma vez perguntaram ao Messias: o que essa esfinge aqui na moeda é de quem? Devemos pagar tributo a César ou não? Ele pega, mostra de quem é essa imagem, essa esfinge. Aí disseram de César. Ele diz: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Dá a Deus o que é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e minha esposa escutamos relatos de irmãos em Cristo que por algum motivo ou outro deixou a sua cruz, deixou de seguir os passos. Muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é a tua dificuldade dentro do teu lar ou no teu trabalho, mas se você der a devida atenção, você vai ouvir o Espírito Santo de Deus te orientando. Aleluia. Como você deve proceder para cada ação. Alguns irmãos acham que as guerras só são aquelas guerras que estão sendo noticiadas. Mas para aquele que é servo de Deus, entenda, estamos o tempo todo em guerra. Uma guerra espiritual que é travada todos os dias, ao deitar, ao se levantar, ao sentar, ao sair, ao manhã. E nessa guerra o nosso inimigo, ele não dá espaço, ele busca ocasião para tentar contra a minha vida e a tua. Não foi assim com Judas.
Não foi assim com Pedro. Em um breve descuido, Pedro estava falando porque o inimigo estava inflando os seus lábios para falar ao mestre. Não foi assim com Judas, encheu o coração dele. Vai lá e trai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu não entender, meu irmão e minha irmã, que o meu chamado vai requerer de mim, assim como de você, porque Deus te escolheu por um propósito. Você é uma ferramenta ao qual o Senhor quer usar. Glória a Deus. Mas isso não depende do Senhor, depende de mim e de você. Estamos a tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória. Porque se hoje eu estou pregando aqui, olha, há um cordeiro, há uma cruz e há o sangue. Sem o cordeiro não haveria sacrifício, sem a cruz, o sacrifício. Aleluia. Santo a tua presença. E o sangue que nos liberta, o sangue, aleluia, que nos liberta de todo o pecado. Aleluia. Não seria derramado por nossas vidas. Então, todas as vezes que eu adentrar a esta casa, nos dias do culto, da Santa Ceia, eu vou procurar dar o meu melhor. Eu vou sacrificar ao Senhor o meu melhor. É necessário, é preciso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes somos confrontados, somos experimentados. Não foi assim com Abraão e Isaac. Quando Deus disse: olha, pega o teu filho e leva ao monte do Senhor. E o Senhor falou a Abraão em sacrificar o seu filho. O menino obediente, matando a lenha, fogo já tinha, a lenha, mas ainda faltava. Louvado seja Deus. E o filho pergunta ao pai: aonde está o cordeiro? Com o coração apertado, aleluia, com o coração apertado, Abraão diz para o seu filho: Deus proverá para ti. Ele não disse: eu vou sacrificar você. Ele disse: Deus proverá para si o cordeiro. E mediante a fé e o posicionamento daquele homem, até o último segundo, e quando ele levanta aquele cutelo para imolar o seu filho, Deus brava e viu que Abraão entregaria o seu único filho, o filho, aleluia, ao qual Deus havia dado, sabendo que Deus faria, aleluia, o impossível, confiando em Deus, aleluia. E aí vemos a história, mas de uma forma diferente se repetir. Um pai que entrega o seu filho. Deus entrega o seu filho por minha vida
por sua vida. E se fôssemos para colocar, aleluia, em uma analogia, diríamos que quando Cristo estava na cruz e depois de tanta humilhação e zombaria, Ele: Pai, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Imagine o que Abraão sentiu quando levou seu filho para colocar no altar, imolar, sacrificando ao Senhor. Agora imagine Deus dando seu filho unigênito pela humanidade, porque se fosse por meritocracia, ninguém se salvaria, mas pela misericórdia de Deus. Amém, Jesus. Amai, 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 amai. Glória a Deus. Quando ele fala: por que me abandonaste? É como se Deus fizesse isso. Porque se ele estivesse olhando, ele não permitiria que o seu filho fosse sacrificado, mas pela aleluia, pelas nossas vidas, por amor da sua criação, pelo homem que ele criou, pelos servos e servas, aleluia, que de contínuo tem dobrado o seu joelho e tem sacrificado a sua vida, ele deixou que o seu filho fosse sacrificado. Poder de glória. Glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluia, aleluia. O instinto natural de um pai é proteger. O instinto natural de uma mãe é proteger. Aleluia. Ele abriu mão porque ele te ama, ele me ama, ele nos ama. O que ele tinha, ele entregou por mim e por você. Quando se olha para a cruz, o que se vê? Maldição, porque todo aquele que tinha morte de cruz era considerado maldito. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele sabe porque ele te alcançou. Ele sabe. Eu já fiz diversas analogias como essa aqui, ó. O tempo todo, Deus, Ele te conduz, Ele te ensina a dar os primeiros passos, Ele te mostra o caminho. Se você for cair, Ele te sustenta e continua te conduzindo até que você aprenda a andar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Até você começar a andar. E quando Ele vê que você está com os passos firmados, Ele começa a soltar a tua mão. Não é você que solta a dele, é Ele que solta a sua. Para que você, aleluia, comece a andar e dar os passos que é necessário para a tua, para a sua família, para que a salvação chegue aos nossos lares. É triste vermos o que tem acontecido
nos últimos tempos. Alguns buscam coisas que não preenchem o espaço que Deus precisa preencher no seu íntimo. Quando Ele tira este povo do Egito, da forma que tira, e esse sangue que é aspergido nos ombrais da porta, e eu posso representar para você nas nossas vidas, para que o mal não entre, para que o mal não tenha acesso. Aleluia. Pois a marca do sangue está nas nossas vidas. Aleluia. Que hoje, tanto eu quanto você, todas as vezes que adentrarmos a esta casa, nas santas ceias, e venhamos dar o nosso melhor cordeiro, e não venhamos largar a nossa cruz, seja por qualquer fortuito que venha sobre as nossas vidas, mas antes confiar no Senhor, confiar naquele que nos resgatou do pecado, em um Deus que amou o mundo de tal maneira, aleluia, que deu seu Filho unigênito, pois Ele não veio condenar, mas veio salvar. Glória a Deus. E hoje estamos aqui para comermos o pão que representa o seu corpo e o seu sangue, aleluia, representado pelo cálice. E todas as vezes que você se lembrar desta mensagem, você vai se lembrar que, não, eu não, de fato, eu não preciso mais olhar para a cruz, mas a mensagem da cruz, ela tem que estar dentro de mim, ecoando, aleluia, e eu tenho que passar para todo aquele que não conhece. Amém? Amém. Essa é a mensagem do Senhor nesta noite para a amada igreja do Senhor. Glória a Deus.